todo mundo surpreso com um casamento assim com uma pessoa em 3 meses. Aquele casamento assim parecia um conto de fadas. Não falei para ninguém, não. Eu até, quando você coloca Deus no centro das suas decisões, casamos na igreja. Foi mágico. Casei como uma jovenzinha de 19 anos. A maturidade, né, também conta bastante. Mas você tem que dizer o que você quer. As palavras, elas têm muito poder. A Cláudia voltou para continuar contando para a gente tudo sobre a sua incrível história de amor. Hoje por aqui vai ter noivado, vai ter o casamento, vai ter vida na França. Se eu fosse você, corria para assistir. Você está contando para nós de toda a sua história de amor, como que tudo foi acontecendo, antes da gente Uhum. entrar no assunto do casamento propriamente dito. Aham. Você me disse que você manteve, ó, em segredo. Ah, sim. Fala mais a respeito disso, Sim. por favor. Sim, sim, sim. Eu não falei para ninguém, para minhas amigas, né, para ninguém que eu ia casar, que eu ia voltar para casar, né. Eu tinha vindo passar uma estadia na França, né, 3 meses. Aí eu voltei e não falei, falei só para a família. E realmente eu acho que eu falei para 1 ou 2, amigas, mas, não falei para ninguém não, fiquei guardando para a gente, né. Porque a gente quer manter a nossa privacidade, porque às vezes a gente fala demais e desperta no outro a vontade de estar no nosso lugar. Então é importante a gente ter a certeza do que quer, né, a segurança do que a gente vai fazer e não: "Ah, eu vou casar, eu conheci um europeu, eu vou casar", e desperta no outro, né, a vontade de estar no nosso lugar, né. Então é melhor a gente ter essa tranquilidade e não ouvir palavras negativas, contrárias, de medo, que não vai dar certo. Então é melhor a gente se preservar nesse sentido. Vocês se conheceram na França, mas depois Sim. você teve que voltar ao Brasil. Sim. Como que foi essa estadia no Brasil? Como que vocês lidaram com a distância? Conta um pouco a respeito disso. Menina, passou tão rápido, tão rápido. Eu cheguei em agosto lá, aí eu tive setembro, outubro, já voltei em novembro, né. Aí a gente já se falava todo dia, né, então era assim como se a gente já se conhecesse de longas datas. E para vir já era assim, o que a gente mais queria. Tanto que eu olhava para as coisas, eu queria me destruir. Imagina se desfazer de uma casa em 2 meses. Aí eu fiz venda de garagem, eu bolsa, bolsa, sapato, sapato, sapato e tudo que eu levava para a escola para vender para minhas amigas, que elas diziam: "Meu Deus, Cláudia, essa bolsa é cara". Eu dizia assim: "Mas o valor que eu vou ter depois não tem preço". Eu quero me desfazer das coisas, e bolsa, sapato e eletrodoméstico, as meninas não estavam mais em casa. Então, assim, foi uma loucura para eu resolver isso em 2 meses e passou, assim, tudo tão rápido. E foi tranquilo, foi muito tranquilo. E como que foi a sua mudança para a França? Eu comecei a separar as coisas que eu pretendia trazer, né, não muita coisa, mas o que eu traria o básico, separei o que eu ia guardar, separei o que eu podia trazer nessa viagem. Como eu ainda tinha licença para pegar, que eu não peguei, eu sabia que eu ia voltar, até para pedir minha aposentadoria, então eu tinha coisas para trazer também, né. Por exemplo, coisa de artesanato que eu gosto muito, eu não queria me desfazer, que eu tinha muito lá. Aí eu trouxe, dei muita coisa, me desfiz, enfim. Então a mudança, assim, foi tranquila e gradativa, porque nós casamos no dia 30 de 2017, 30 de dezembro de 2017, e 2018 eu ainda voltei, no Brasil, nós casamos no Brasil também, e essa mudança, assim, foi tranquila, fluiu, sabe, fluiu de uma forma, assim, como Deus planejou, né, tudo, até quem tenta, contrariar ajuda. Foi, assim, tranquilo. Você falou aí que até quem tenta contrariar ajuda. Houve alguma situação que foi marcante nesse sentido? Ah, ele tinha uma ex que não aceitava que eles tivessem um outro relacionamento, no caso ainda casar.
A sua família, nós sabemos que desde muito tempo já estavam torcendo por esse casamento, Aham. já profetizavam esse casamento. E É. a família dele, como que eles te receberam? É assim, como ele foi casado com uma brasileira e não deu certo, aí chega uma outra brasileira, aí a minha sogra, teve um pouco de resistência pelo tempo: "Tu já vai casar com uma brasileira? Como assim?". E aí ele justificou que, não podia fazer comparação, que era outra coisa, outra pessoa, outro momento, e que ele tinha certeza que era a pessoa certa, né. Então ela também não foi hostil comigo, foi super simpática, né. E a gente tinha também uma questão que sempre na mesa eles faziam comparações, né. "Ah, porque com a fulana acontecia isso, contigo acontece isso". Aí eu não falava muito bem o francês, mas um dia eu disse: "Eu não gosto de fazer que me façam comparações, je n'aime pas. Vocês vão eu não preciso dizer quem eu sou, e vocês vão me conhecer ao longo do tempo, porque quem é não diz o que é, tem atitudes, né". Eu venho de uma família totalmente diferente da antiga experiência, e vocês vão aprender a me conhecer. Eu concordo que vocês têm essa insegurança, mas vocês precisam me conhecer para depois tirar conclusões. E depois, realmente, foi o que aconteceu, né. E todo mundo surpreso com um casamento, assim, com uma pessoa em 3 meses, né, que foi 3 meses que a gente passou. 3 pra 4 mais ou menos, com casamento, eu voltar para o Brasil e vim casar. E aí, no meu casamento na França, teve a família dele, nós éramos 12 pessoas, 12 pessoas, só quem era conhecido era minha irmã, meu cunhado e minha 2 sobrinha, né. Os outros eram da família dele, né. A irmã com o marido e os filhos, o irmão, solteiro, a mãe e uma tia que é madrinha. É assim, foi tranquilo, mas fui bem recebida. Teve essa certa, né, normal, mas não evoluiu. Eu fiquei tranquila, fiquei à vontade. Como foi o noivado de vocês? Ah, tá, foi assim, eu cheguei no dia 19 de novembro, lá em Normandie, no norte da França. E lá é muito frio, e é úmido, né. E aí ele fez um jantar e já tinha comprado o anel de noivado, né, um solitário. Aí ele se ajoelhou e colocou o anel: "Você quer casar comigo?", colocou o anel, né, e só nós 2. Aí eu: "Quero, quero". Aí jantamos, né, com o meu anel, e era, assim, um marco, nunca ninguém tinha me dado um anel, nem me pedido em noivado com um anel, assim, né, fazia o noiva eu fiz o noivado, mas, assim, muito planejado, né, muito, assim, meio que automático, e aí nesse, assim, muito mais emocionante, né. Eu sozinha naquela cidade, que é minha irmã aqui no sul. Frio, a casa toda fechada por causa do frio, né, com aquecedor, nós 2 jantando, e era novembro, né, e casamos isso em 2017, e o casamento estava planejado para 30 de dezembro, passando o Natal, né, pegando o começo do ano novo, que era quando a minha irmã podia ir daqui para ser nossos padrinhos de casamento. Agora vamos entrar na fase do casamento. Mas no caso da Cacau, gente, não é só o casamento, mais de um. Então, Cacau, conta para nós a respeito dos seus casamentos. É, eu fui duplamente abençoada, né. O casamento já era uma bênção, um conto de fada, assim, o meu europeu, europeu branco de olhos azuis, enfim.
E aí, casei na prefeitura na França, né? Dia 30 de dezembro de 2017. E o vestido, eu disse, como é que eu vou escolher o vestido? Que vestido eu quero? Como eu quero? E aí andamos em muitas lojas em Paris para escolher o vestido. Fui com a minha sogra, nem falava direito francês, tanto que ela me perguntou: você quer um vestido com cauda ou sem cauda? E eu não entendi, eu tive que ir lá fora perguntar para ele o que ela está dizendo, se você quer com cauda ou sem cauda. Eu disse, eu quero sim, com uma grande cauda atrás. E aí experimenta vestido. Eu disse, meu Deus, e agora? Me mostra o vestido. E quando eu cheguei na última loja, uma loja imensa, com um vestido de tudo quanto era jeito, aí a senhora muito simpática, ela disse: como é que você quer um vestido? Eu disse: eu quero um transparente aqui em cima. Ela disse: tudinho. Ela disse: tem esse bem aqui. Olha, eu vesti o vestido, caiu, digo, ai, me senti nessa. Ela disse: eu só vou fazer os ajustes aqui e eu lhe entrego daqui uma semana. Perfeito, num valor que estava dentro do que a gente tinha planejado. Na última loja que eu dizia: caramba, eu vou ter que pedir um vestido na internet. Não, eu quero experimentar o vestido, eu quero vestir o vestido, né? E aí eu peguei e levei, isso era em novembro, né? Fim de novembro, começo de dezembro, levei para casa, bordei a barra com pérolas do jeito que eu queria, né? Encomendei a coisa. Passei como uma jovenzinha de 19 anos, como eu merecia. Se eu tinha 48, se eu tinha 50, não. Do jeito que eu merecia, que me foi planejado. Sonho não tem idade. É Então é isso aí. exatamente. É isso mesmo. Do jeito que o pai lá em cima planejou, isso a minha filha merece isso. E eu digo, eu mereço. Eu quero porque eu mereço. A minha irmã chegou, né? Passou o Natal na casa dela e passou o ano novo com a gente. Aí frio, frio, aquele casamento assim, parecia um conto de fadas. Eu de vestido branco, né, com uma cauda. Eu nunca imaginei meter um vestido branco, né? Eu já tinha casado no civil com o pai das minhas filhas, mas foi só no civil, com terninho, tudo. Mas o branco na Europa, na França, como naqueles filmes, assim, foi mágico. Foi muito mágico. Parecia que a gente estava realmente num conto de fada. Quando eu cheguei na cidade, quando eu cheguei na prefeitura, que o maire, né, que eles chamam, o prefeito, tá com aquela faixa, e todo no terno, só nós, aquela família bem intimista, bem minimalista, e a gente se vê naquele momento que a gente nunca acreditou, nunca nem sonhou, achava impossível, e estar ali é assim como se a gente estivesse suspenso nas nuvens, né? E só tem a agradecer, porque, eu quero casar, mas você tem que dizer o que você quer. Não é só para o casamento, é para todas as coisas. Você tem que dizer como você quer. Então, eu digo assim, as palavras, elas têm muito poder, né? Você tem que entregar e confiar. Não é fácil. A gente é teimoso, a gente é resistente, mas tem que respirar. Então, naquele momento, assim, é mágico, mágico e a gente só tem que aproveitar o melhor, né? O melhor que Deus tem para gente. Conta agora do seu casamento no Brasil. Tá. O casamento no Brasil, assim, foi fantástico. Eu fiz os convites. Planejei todo o convite, foi azul e branco e prata. Planejei o convite, manual, tudinho. Tive que fazer aquela seleção de quem vai entrar no contexto daquele momento, né? Eu tinha amigos da escola particular, da escola privada, amigos da cidade, amigos de infância, mas eu tinha que selecionar pessoas que estavam na mesma sintonia que eu, né? Que conheciam a minha história. E tanto que eu selecionei 60 pessoas, mas finalizou 70, né? Mas eu montei tudo. Eu tive amigas de escola, do ensino fundamental, que eu dei um convite mas é um convite de casamento isso.
porque era março, era meu aniversário. E eu pensava que elas pensavam que era convite do meu aniversário. Elas sabiam, mas isso é um convite de casamento. Como assim? A Cláudia vai casar? Cláudia, não vai casar? Que história é essa? Conta pra gente. E eu disse: vou casar, não acredito, porque eu já estava noiva, imagina, eu digo, eu não tinha muita moral para dizer que eu vou casar, porque eu estava noiva 2 vezes, 4 anos, engatada. E aí casamos na igreja, chamamos o pastor, ele foi todo vestido de militar, né, com aquela roupa de gala, com aquele chapéu, foi mágico. As minhas irmãs, eu tenho 8 irmãs, cada uma entrou com o seu par, com uma plaquinha. A noiva está linda, ela custa caro, cuide bem dela. Assim, foi um momento assim único, né? Único. Parece que a minha vida parou daquele momento que eu conheci ele. Quando você coloca a Deus no centro das suas decisões, as coisas fluem de uma forma inimaginável. E assim, é leve. É leve. Não tenho nada do meu passado que me acuse. Eu já deixei na cruz, aprendi a deixar na cruz tudo que me fez ruim, me fez mal, né. Até a minha filha diz: "Mas eu lembro de coisas, mamãe, assim, como é que a senhora faz para não lembrar de experiências ruins?" Eu disse: "Eu não faço, eu simplesmente entreguei para Deus, deixei na cruz, e ficou atrás". Foi um marco, né, foi um marco. Eu não posso apagar o passado, mas também eu não posso ter na minha costa uma mochila cheia de coisas. Então, para mim, assim, foi fundamental eu me libertar de tudo que me causava mal, né. Tanto que eu não guardo, digo, não guardo nem dinheiro, quanto mais raiva, rancor, não me pertence. E aí o nosso casamento foi na igreja, muito emocionante, assim, eu via no rosto das pessoas convidadas aquela luz de felicidade. Eu não via que elas queriam estar no meu lugar, eu via que elas estavam felizes por eu estar ali, assim, acreditar no inacreditável, nos sonhos, mas, assim, foi muito muito divino, muito espiritual, muito sobrenatural, muito natural, fluiu, né. A gente vivia, parecia que não estava vivendo, mas foi ótimo. Como que você aprendeu francês? Ah, quando eu trabalhava numa escola privada, tinha uma mãe de um aluno que era professora, aí surgiu na minha cidade uma escola chamada Daniele Mitterrand, pelo nome da esposa do Mitterrand aqui, que deram esse nome dessa escola para fazer a aliança entre o Brasil e a Guiana Francesa, o Amapá e a Guiana Francesa, proporcionar a língua francesa para fazer esse intercâmbio, aproximar, né. Então era muito concorrido esses cursos de francês, porque todo mundo queria ir para a Guiana, né, e aquela história, trabalhar na Guiana, ganhar euro, casar, tudo. E aí essa professora me perguntou se eu queria uma vaga. Aí eu fui estudar. Eram 6 semestres, eu estudei até o terceiro, porque era de tarde e o meu horário não batia. Então eu já tinha alguma coisa de francês no meu vocabulário, né. E assim, 2, 3 meses, até hoje eu ainda aprendo, o vocabulário é enorme, né, é um vasto, eu ainda aprendo novas palavras, mas assim, depois de 3 meses, fluiu muito, muito, às vezes, quando eu quero expressar sentimentos, eu falo em português. Qual foi o maior desafio na adaptação? O maior o frio na adaptação foi o frio, porque, como eu disse, eu cheguei em novembro, dezembro são os meses de frio. Aí eu fui para o Brasil em março para casar, aí ele voltou no mês de março, aí eu fiquei em abril e maio. Aí eu voltei em junho, já peguei um calorzinho, mas lá no norte não é aquele calor daqui do sul.
É um calor, não é calor de short, pronto. Não é um calor de short. Se a gente tem um calor de short e vestido curto, é de uma semana, 15 dias em julho. E aí depois já vem o outono, já vem o inverno de novo. Então, eu não. Ao invés de eu sair, ele dizia: Não, amor, você vai sair com essa roupa, coloque um casaco mais pesado, coloque uma blusa mais. Não, você vai sentir frio. E eu achava que não, né? Que podia. Não, mas era o frio, a maior adaptação. Mas depois a gente se acostuma. Uhum. E qual foi a maior alegria até agora? Ai, a alegria todos os dias. Eu não tenho uma Glória alegria. a Deus! Glória a Deus! Eu não tenho uma alegria passageira, não tenho, essa foi uma alegria, não. Todos os dias é como se a gente estivesse naquela, ainda na novidade de se conhecer, do convívio, a gente tem a liberdade, ele me aceita como eu sou, aceita a minha essência. A gente viaja bastante, a gente não tem filhos pequenos, isso pesou bastante também, né? E tem filhos do primeiro casamento, mas tão grandes também, as minhas filhas também tão grandes. Então, esse momento, às vezes eu dizia: "Puxa", eu pensava, né: "Poxa, por que que eu não conheci ele antes?". Porque a gente não estava preparado, né, não estava preparado para esse momento, né. Olha, 10 anos que a minha irmã dizia que ele era para mim, que ele estava me esperando, que a gente ia casar. Como é que eu ia deixar minhas filhas lá ou trazê-las para cá, né, ou largar meu emprego? Mas eu pensava: "A gente podia ter se conhecido antes, tu foi trabalhar na Guiana, tu estava perto de mim, por que que a gente não se conheceu? Não era o momento". Tu te divorciou no mesmo ano que eu, por que que eu não vim para cá naquele momento que eu estava, como que eu vinha? Como que eu ia viver, né? Não ia. E agora as coisas fluíram, tudo caminhou, né? Tudo assim foi bem planejado. Até a minha aposentadoria, que foi indeferida, eu entrei de novo e consegui, com muita luta. Eu dizia: Não, Deus, não, Deus, tu tá me provando, né? Tá, eu vou aguentar. Não, Deus, tu me levou para ali, como é que agora o Satanás vem querer tirar minha aposentadoria? Não, 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 não. Olha, não, não dá, não dá. Tu vai mexer, dá um jeito aí, tu vai me dar paciência e eu vou esperar. Então, assim, eu não tenho a maior alegria. A maior alegria foi quando ele entrou na minha vida. E todos os dias é uma alegria, é uma bênção. Quais diferenças você percebeu entre se relacionar com brasileiros e com estrangeiros? Respeito. Respeito é a palavra fundamental. Tanto meus 2 relacionamentos, do goianense que não deu certo, mas ele me respeitava, né. E nós separamos porque eu não me via casada com ele, né. Eu dizia: "Deus, tu vai fazer alguma coisa, porque eu não me vejo na vida dele". Né, eu não me vejo casada e eu não quero ter essa responsabilidade de ter um vestido, de ter uma festa e casar, né. E ele entendeu, difícil para entender, mas teve que aceitar, né. Tanto que quando eu casei aqui na França, que ele soube lá, ele ainda veio questionar, apesar de eu ter bloqueado tudo, mas ele arrumou uma forma de me encontrar e questionar: "Você foi em 3 meses, 4 meses casou, passou 4 anos comigo". Eu disse: "Porque não era para ser, não era para ser, né. E se fosse para ser, eu já estava com você há muito tempo". E siga a sua vida que você vai ser feliz com outra pessoa, todo mundo tem o direito de ser feliz, e eu estou muito feliz, né. Então esse respeito, esse aceitar, esse querer, a maturidade, né, também conta bastante, né, de a gente estar na sintonia de querer a mesma coisa, né, como a gente disse no começo, não temos mais idade para ficar namorando para ver se vai dar certo, né, a gente quer tranquilidade. Cara, e a tranquilidade, a paz, assim, não tem preço. E, assim, a confiança, o respeito
É, assim, é raro. Você está vivendo um amor maduro. O que você diz para as mulheres que chegaram a um certo momento da vida e agora já estão a ponto de chutar o balde e desistir de tudo? Olha, a gente desiste daquilo que nos causa dor, vai procurar sua felicidade, tá. Você tem que abrir mão de coisas. Eu abri mão da minha cidade, da minha família, da mi do dos meus amigos, porque eles vivem lá sem mim, e eu preciso estar bem do lado da pessoa que me respeita, que me trata bem. Então, essa maturidade a gente tem que ter para ver o melhor para a gente, né. E a gente estando bem, todos ao nosso redor estão bem, né. E essa maturidade, ela chega com essa reflexão e coragem, porque não adianta só querer, reclamar e não fazer nada, né. Tem que ter a coragem para se libertar daquilo que te prende, para largar aquilo que não te faz bem, né. Então, esse amor maduro é uma consequência de tudo que você passou, daquilo que você pede para Deus, primeiramente, daquilo que você quer para sua vida, né, e daquilo que você está disposto a ter do momento que você pediu. Porque é fácil falar, mas quando chega, né, a aceitar. Ai, Deus, mas você pediu. Ai, Deus, e agora? E agora segue. E agora você tem a oportunidade, não perder as oportunidades, sabe, não ter medo. Você acha que em outro momento eu teria medo, de tentar? Eu não tive medo em nenhum momento quando eu fui para São Paulo conhecer o meu primeiro noivo, depois do divórcio. Eu não tive medo em ir para São Luís e largar meu emprego. Eu tentei, né. Eu não tive medo de ir para Guiana, experimentar meu vestido de noiva, casar. Eu não tive medo, né. "Ah, Deus, eu vou, tu vai na frente, tu vai comigo, eu não estou sozinha", né. E quando chega o amor maduro, que a gente já passou tudo isso e que a gente já disse para Deus: "Eu não quero mais errar, eu não quero mais escolher errado, eu quero que tu escolha para mim e eu vou aceitar", as coisas fluem, né, flui de uma forma, assim, extraordinária. Quais costumes você já pegou? Ah, os costumes de comer o pão em todas as refeições, o queijo, o vinho, né, e a cultura francesa, assim, como eu sou professora também, me ajuda bastante a conhecer e apreciar, né, mas eu gosto muito, muito da cultura francesa, da gastronomia, eu me encaixo, eu gosto de conhecer. Como a minha mãe diz: "A gente prova, experimenta para não morrer burra", né. Então, para mim, cada experiência é uma experiência nova. E qual costume você ainda não adquiriu? Que eu não adquiri um costume, usar o tênis com meia no meio da canela. É assim, bem europeu, né, é bem europeu, esse costume que a gente olha e já vê que é um europeu. E em relação à gastronomia, a gente tem o boudin também, que é uma comida feita com sangue, é uma salsicha feita com sangue. Então eu, já provei para não morrer burra, mas não, só para dizer, e comer a granulha que eles chamam, o sapo, a rã, é, esse costume também não gosto. E não provei, mas é chique, mas não entra. E quais costumes brasileiros você nota que seu marido já adquiriu? A feijoada, o vatapá, ele gosta, muito dos costumes do Brasil, né, da gastronomia do Brasil, da alimentação do Brasil, então a gente faz esse equilíbrio, né,
de conhecer um pouco daqui, de apresentar um pouco de lá, né. Agora uma coisa que ele não gosta, que é da do meu norte, é o pato no tucupi, o tucupi, não sei se tu conhece. Não. Não, pois é, do norte. O tucupi não entra, e a maniçoba também, Mas o que é que uma é outra. tucupi? Me conta aí tucu o que é. o tucupi é o sumo da mandioca. Ah, tá. Quando você pega a mandioca, rala, espreme, sai o sumo, e aí deixa aquele sumo baixar. O grosso que fica é para fazer a tapioquinha, não sei se tu conhece, e o líquido a gente faz o tacacá, faz o arroz paraense, então é bem indígena, né, bem daquela região africana indígena. Mas ele gosta das experiências do Brasil, ele gosta muito do Brasil. Na sua opinião, qual é o segredo de um casamento feliz? Conversa, diálogo, dizer o que você sente, ter a liberdade de falar o que você sente, porque às vezes o outro não quer ouvir o que você sente, ou distorce a sua fala, o seu sentimento, né. E o diálogo, assim, a gente começou com o diálogo sem se ver, né. A gente começou conversando sem se ver, então a gente começou a expor os nossos sentimentos, o nosso projeto para o futuro. E o encontrar, eu tive medo de encontrar e não ter a sintonia, mas como a gente estava tão envolvido que o ver já não era importante, né, é importante no sentido de pesar na escolha de ficar junto. Então, quando a gente conversa e a gente vai criando no coração da gente a expectativa que o outro nos dá. Então, o ver, o encontrar, o físico, ele é importante, mas não é o primordial, né. É essa sintonia que você já criou, que você já confiou no outro, que o outro transmite segurança, né. É claro que esse escutar essa conversa, eu já tinha tido em outros sites de relacionamento, né, que a gente pensa que vai fluir, mas um dia uma palavrinha da outra pessoa te joga abaixo tudo o que você estava projetando, então aí desanda, né. Então o diálogo, antes de ver, é muito importante, ele vai construindo essa harmonia, sabe, que eu digo assim, é uma harmonia que parece que a gente se conhecia há anos e que tudo que a gente viveu que não foi bom, ficou para trás, né, a nossa vida nasceu ali. O segredo de um casamento feliz é o dia a dia com esse diálogo, com entender o outro, ouvir, né, falar. Então é esse segredo, não tem outro. Né, eu e ele e eu tenho que contar com ele, né, então ele tem que ouvir as minhas expectativas, as minhas vontades, assim como eu tenho que ouvir a dele, e sem reservas, né. E você precisa estar nessa convicção que você pode confiar no outro, que ele vai te ouvir. Esse é o segredo, não tem outro, o diálogo. Qual conselho você daria a Cacau do passado? Hoje, com a experiência que eu passei tudo, eu teria agido de uma outra forma, mais madura, não teria permitido muitas coisas, mas isso não eu digo, eu precisava passar para chegar onde eu estou. Então, aquela Cacau do passado, a Cláudia do passado, ela passou por tudo aquilo, né, mas eu faria diferente hoje, mas a gente não sabe, né. Ela ficou lá, ela ficou lá. E as experiências, as vivências que me trouxeram até onde eu estou. Então ela foi fundamental, com alegria, com tristeza, com negatividade, com insegurança, né, mas ela venceu. Tem a minha admiração, né. Muitas amigas das minhas filhas dizem: "Eu não sei como a senhora conseguiu, hoje que a gente olha para trás e vê onde a senhora está,
como a senhora conseguiu, né? E eu digo, eu consegui porque eu precisava estar lá, precisava ser forte, né? E graças a tudo isso, eu venci. Quando eu realmente decidi dar um basta, né? E pedir para Deus, Deus, muda a minha história. Como que você vê a mão de Deus na sua história? Olha, a mão de Deus na minha história, ela está presente, assim, 100%. Agora tem um porém. Quando a gente é jovem, a gente não liga muito para a mão de Deus, né? A gente tem aquela ideia, eu tinha aquela ideia que eu podia resolver as coisas, que eu decidia as coisas, eu aceitava, né? Eu era permissiva e eu nunca dizia ou esquecia de dizer: "Deus, e agora?". Mas quando o tempo vai passando, a gente reconhece a insignificância sem Deus, né. Então a gente passa, e aí Deus diz: "Olha, não é assim, mas tu não me ouve, né, tu não quer me ouvir". E quando a gente compreende essa parte que a gente é dependente da vontade de Deus, a gente vê Ele na nossa vida, vê, mas a gente não tem a dependência dele, porque a gente acha que o eu, né, está na frente. E assim é a mão de Deus, quando a gente verdadeiramente primeiro o amor, né, primeiro o amor de Deus, ele tem que estar na frente da gente. Eu digo, não precisa eu dizer que eu amo, eu tenho que demonstrar que eu amo. E as palavras também têm muito poder, né. Eu sou muito abençoada, quando eu sou muito abençoada, né. Aí, antes eu dizia: "Eu tenho muita sorte", depois eu digo: "Não, eu sou abençoada, a sorte vem com a bênção", né. Então, quando a gente entrega, confia, mesmo no meio de toda dificuldade, a gente vai vendo o agir dele, porque ele está sempre com a gente, mas ele só faz o que a gente permite, né. Quando a gente está se achando que vai resolver, que vai assumir, que as consequências deu ruim, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e quando a gente dá um basta nisso, aí Deus diz: "Agora é comigo, agora eu vou fazer a minha parte". Me deu a abertura. E é assim, realmente é uma bênção a gente ter essa consciência que a gente é dependente. E quais conselhos e alertas você pode dar às mulheres que assistiram a sua entrevista e agora começaram a sonhar que querem se relacionar com o francês? Um alerta, primeiro, é ter esse diálogo, ter essa confiança, conversar. Você conversa, sem ver, esse é primordial, porque o físico, nas experiências faz tempo, né, tem que 10 anos que eu estava em site de relacionamento, então eles querem logo te ver, como se você é uma mercadoria. E então a essência tem que vir na frente, não o físico. Então, esse é um alerta principal, né, que você tem que impor na sua escolha. Se o outro tem a maturidade de aceitar a sua essência como você é, as coisas vão fluir melhor, né. E quando em algum momento você diz algo que você não gosta, a pessoa insiste, ou que ele fala algo ofensivo, ou que não cai bem, as coisas já desandam, então você tem que estar, assim, muito nesse alerta de observar, né, com o tempo, uma semana, 2 semanas, um mês, a constância das atitudes do outro, para que você tenha segurança de que aquela pessoa está sendo sincera com você. Porque, é muito bom conhecer um estrangeiro, ir para um outro país, ele diz que manda a tua passagem, ele diz que tem isso, que tem aquilo, e você não sabe. Quando você chega e vê a realidade muito diferente, o dia a dia é diferente, você já não tem a liberdade que você tinha falando, declarando. Então isso vai afastando cada vez mais.
Então, esse alerta da conversa, da interação, da harmonia, do que o outro não fale ou faça algo que você não concorda, já vai caindo. As dicas: número 1, saiba do passado dele, né. Eh, Filhos, esposas, investigue, investiga, né. Como terminou, por que terminou. É claro que ele vai contar a versão dele, né, mas você tem como descobrir a outra, né. A conversa, o diálogo, a liberdade de falar, de ser escutada, o respeito pelo que você sente, pelo que você é, pelo que você tem, né. Então, essa relação flui com essas coisas fundamentais, porque é legal abrir um vídeo e tu conversar: "Não, porque eu sou gentil". A pessoa, ela não diz o que ela não precisa dizer o que ela é, né. "Ah, eu sou gentil, sou educada, eu nunca machuquei uma mulher, nunca ofendi". Ela tem que ser, e você tem que ver o que ela é. Né, por isso que eu digo que numa pisada de bola você consegue ver a diferença da fala e da atitude, né. Dica: fala e atitude. Você tem que presenciar isso antes de você encontrar a pessoa, né, porque de primeira sair para encontrar, tentar conhecer pessoas que conhecem essa pessoa também, que pode te dizer algo a mais. Porque ir na cega é coragem, muito mais coragem de ir até o outro, no país do outro, na cidade do outro, hoje está muito mais complicado, né. Então essas dicas, assim, são fundamentais. Atitude e fala, elas têm que andar junto. Não diga o que você: "Ah, eu sou educada, sou gentil, sou boazinha, sou carinhosa". Nunca diga o que você é, seja o que você é. Gente, a Cacau é bem ativa nas redes sociais. Cacau, convide as pessoas para as suas redes. Olha, eu tenho um Instagram público de mesa posta com a minha arte, tudo que eu faço e como eu me ocupo por aqui, que eu amo de paixão. Eu faço faço costura, crochê, tudo, 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 tudo. Dicas, comidinhas daqui da França também eu coloco lá. Ele é Sabre Decor Franco-Brasiliennes. O de e também é arte criativa. A gente vai colocar lá, então vocês vêm conhecer um pouco de mim pela mesa posta e pelo que eu faço de arte, de criatividade, de ideias, de como passar o tempo, de se divertir, porque para mim é uma diversão. Cacau, muito obrigada por compartilhar sua história. Obrigada por essa entrevista maravilhosa. Que o Senhor continue abençoando a sua vida Amém. poderosamente. Eu que agradeço esse convite tão caloroso, tão alegre, tão cheio de boas energias, de positividade, do amor de Deus, e para levar para outras pessoas que os sonhos são possíveis, que Deus tem que estar no comando. Então você, assim, chegou na minha história, esse compartilhar me deu, assim, uma alegria de poder passar para os outros, né, essa experiência, e muito grata pela sua vida e te abençoo enormemente também, e vamos continuar na nossa amizade tão gostosa, tão alegre, que você abraça com esse sorriso cheio de energia boa. Minha linda, muito obrigada mais uma vez. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.